E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai estar testando alguns jogos como Valorant, CSGO e alguns outros aí no nosso positivo com o Ryzen 7. No vídeo de unboxing que eu tinha feito sobre esse notebook aqui, eu fiz um teste de alguns jogos ali com 8 GB de RAM, mas assim, deu pra perceber que ele não estava entregando o máximo que ele poderia estar entregando, né, por conta ali da memória RAM. Então eu resolvi comprar uma memória RAM que dá Crucial de 8 GB de RAM, 3200 GHz. Então eu vou estar abrindo aqui o notebook para estar adicionando essa memória RAM, mas antes eu vou estar deixando o link do notebook e também da memória RAM, caso você tenha interesse. Então tô deixando ele aí na descrição, só dá uma olhada lá. Bem, eu não vou conseguir gravar eu abrindo aqui o notebook porque eu preciso das duas mãos para abrir e no momento eu não tenho suporte para deixar o celular. Mas é bem simples, é só você tirar o parafuso igual eu tirei aqui e nessa parte aqui onde vocês estão vendo, vocês vão colocar algo fino para poder estar abrindo aqui, né? Não é tão difícil, mas você tem que ir com cuidado que você consegue. Memória RAM adicionada, o notebook tá funcionando direitinho aqui, né? Como você pode ver, tá mostrando que tem 16 GB de RAM instalado. Mas agora, bora o que importa, que é os testes em jogos. No vídeo anterior, com 8 GB de RAM, a gente testou ali com 40 a 50 de FPS. Então, para um jogo competitivo, isso não é muito bom. Se bem que eu tava jogando, né? Eu joguei bastante. Mas com 16 GB de RAM já é outra história. Cara, ele simplesmente dobrou de FPS. No MSI Afterburner, que eu fiz o teste, ele tava pegando 106. Mas por algum motivo, quando eu fechava o MSI e testava apenas o FPS que indica ali no próprio Valorant, ele pegava 140 e 160. Ou seja, parecia que o MSI tava diminuindo o FPS por algum motivo. Bem, isso não importa, o importante é que, cara, ele tá pegando muito mais FPS, né? Tá muito mais liso o jogo, isso é muito legal. Se você tiver um monitor ali de 100 Hz, de 120 Hz, melhor ainda, que aí você vai estar conseguindo usar esse FPS para você melhorar o teu game, né? Então, no Valorant tá super aprovado. E pro próximo game, um dos inscritos, ele pediu aqui para eu trazer CS em vários mapas diferentes, né? Para ver como é que ele se sai. Então, bora lá fazer esse teste. Só que só a questão aí de emular o PS2 e PS3 que eu vou estar te devendo, porque eu não sei muito bem como é que isso funciona, mas na questão do CS, bora tá testando ele aqui pra ver como é que ele se sai. E bem, depois de jogar várias partidas aqui de CS, testando tanto no modo mata-mata quanto no modo normal, deu pra ver que melhorou bastante. No teste anterior, com 8 GB de RAM, ele travava, não dava pra jogar, ficava travando bastante, mas aqui não, aqui já deu pra jogar bem melhor. Alguns mapas ele ia muito bem, como esse daqui que eu tô mostrando agora, que ele pegava entre 50 de FPS, às vezes até 60, né? Dependia muito da situação, mas é um mapa que rodou muito bem. Já outros mapas que não rodaram tão bem assim, dava pra jogar, claro, mas de vez em quando ele ia pra 30 de FPS ou pra 28, 25 mais ou menos. Então, sim, roda, dá pra se divertir, não é aquelas maravilhas no CS, não é tão bom quanto ficou ali no Valorant, mas cara, dá pra jogar, dá pra se divertir. E é bem melhor que com 8 GB de RAM. 8 GB de RAM não dá nem pra jogar, lagando muito. Então, com 16 GB de RAM já fica bem melhor. E mais um game que o inscrito pediu pra estar testando foi o Resident Evil 2 Remake, pra ver como é que ele estaria rodando aqui. E galera, eu tava na dúvida se ia dar pra trazer ele aqui ou não, afinal o jogo custa mais de 100 conto, mas graças a Deus tinha uma demo ali pra gente tá baixando aqui e testando o game. E bem, testando ele aqui, claro, tudo no baixo, ele tá pegando aí acima dos seus 30 FPS, então dá pra se divertir bastante jogando esse jogo aqui. Só que não é muito minha praia jogo de terror, né? Então eu joguei rapidinho aqui só pra mostrar um pouco de como é o FPS e fui pro próximo.
e fazer um teste rápido aqui nos jogos que eu testei anteriormente, que foi o Elite Dangerous e o Ghost Runner e o Ghost Runner. E assim, deu pra ver uma melhora muito boa nos dois games, tanto no Elite Dangerous, que subiu de 40 para 60 de FPS, cara, isso é muito bom, e também pro Ghost Runner, ele tava pegando de 20 a 30 FPS e subiu pra 70, então ele teve uma melhora muito absurda e eu não esperava por isso, né, mas teve essa melhora. Outros jogos competitivos que eu peguei pra testar aqui foi o Overwatch 2, que ele rodou muito bem a 60 FPS, então pra quem gosta de Overwatch vai conseguir jogar aqui. E também um jogo que saiu há pouco tempo, que é o Delta Force. Cara, eu achei que ele não ia rodar nesse notebook, porque é a primeira vez que eu abri ele simplesmente travou pra caramba, ele até fechou. Eu falei, esse jogo aqui não vai nem abrir, mano. Aí eu abri ele depois e ele rodou normalmente. Eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas... E ele pegou 30 de FPS, então dava pra jogar. Ele me lembrou muito Warzone, até Battlefield 4, o online. E cara, é bem legalzinho, né? Rodou aí seus 30 de FPS, dá pra jogar tranquilo. E pra finalizar, eu peguei alguns jogos grátis que eu tinha ali na Epic Games, que toda semana ele dá jogos grátis ali. E algumas semanas atrás ele deu o Sifu. Cara, eu achei que seria um jogo muito pesado, até pra esse notebook aqui com 16 GB de RAM. Mas não, ele rodou a 60 FPS, né? Então eu achei bem legal, um jogo bem bonito, né? Bem divertido, é um jogo de Kung Fu. Então mais um jogo aí que dá pra jogar aqui, bem tranquilo. Outro jogo também foi o Tomb Raider, que é um jogo mais antigo, mas também deu pra jogar aqui aos seus 30 de FPS. Não rodou tão bem quanto o Sifu, mas deu pra jogar. Essa foi por pouco. Jonah! Você tá bem? Jonah! Eu tô aqui! Eu vou descer pra te buscar! Não! É muito arriscado! Eu consigo escalar de volta! Tem certeza? Fica aí! E esse foi os testes com o notebook da Positivo em jogos, e deu pra perceber que com 16 GB de RAM dá uma performance muito melhor. Então uma coisa que eu indico é, caso você for comprar um notebook, você já compra ali com a memória RAM junto, né, pra quando chegar você já fazer o upgrade, ou você comprar ele logo com 16 GB de RAM. Você vai pagar ali um pouquinho mais caro, né, do que se você comprar separado, mas ele já vai vir instalado, você não vai precisar se preocupar. Claro, dá pra usar com 8 GB de memória RAM? Dá, você pode usar tranquilo, mas se você quiser a melhor performance desse notebook com 16 GB de memória RAM, você já consegue usar ele bem melhor, né? Esse foi o vídeo, galera. Eu poderia ter trazido muito mais jogos, mas esse vídeo aqui ficaria infinitamente longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar um like, se inscrever. Lembrando que eu vou estar deixando os links aí do notebook da memória RAM na descrição. E bem, pra quem quiser, eu tô deixando aqui o vídeo de unboxing do notebook da Positivo. Então é só você clicar aqui na tela, você vai ir direto pra lá, né? Pra assistir o vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou!